seja bem-vindo a mais um vídeo do Forex Social. Estamos começando mais um dia do projeto Sniper Kamikaze. Hoje, sexta-feira, dia 5 de agosto. Ficamos alguns dias sem gravar aí no miolinho da semana. Comentei no vídeo de segunda que eu faria uma viagem. Estamos de volta para um dia com uma forte porrada no NFP, né? O famoso payroll que o povo fala. Eu gosto de falar do nome completo, que é Non-Farm Payroll, ou criação de empregos não agrícolas nos Estados Unidos, né? Que veio muito forte. Vamos lá para a tela, antes de ir para o gráfico aqui, já vou trazer de cara esse dado, que foi o dado da semana, né? Que vamos lá, aqui na nossa plataforma, essa aqui é a nossa plataforma de trade, e dentro da própria plataforma a gente tem dados econômicos, né? Isso é uma coisa bem legal dela, da XStation. E olha só o Non-Farm Payroll. Forecast, expectativa do mercado, criação de 250 mil vagas. Quantas vagas foram criadas em julho nos Estados Unidos? 528 mil vagas, mais do que o dobro do que é esperado pelo mercado, que era esperado, né? A taxa de desemprego caiu com isso de 3,6 para 3,5. Então, pleno emprego, né? Continua no pleno emprego e continua o mercado de trabalho lá muito apertado, né? O que é meio ruim para o Fed, a gente já falou disso. Vou falar rapidinho aqui de qual que é o contexto lá, né? Aqui eu já posso até pegar aqueles amarelinhos ali, porque a gente já tá... aquele amarelinho que eu ponho na tela ali é para eu não esquecer de mudar a câmera. O que a gente tem nos Estados Unidos hoje? Teve que começar a subir a taxa de juros, né, para segurar a tal da inflação. E taxa de juros para cima, como que ela segura a inflação? Em tese, economia para baixo, desacelera a economia, desacelera investimentos de empresa, consumo de famílias, etc., né? E tende a jogar para baixo também ativos de risco, porque você faz a precificação dos ativos de risco através dessa taxa de juros futura, né? E o que está acontecendo lá nos Estados Unidos? Então, o Banco Central está subindo juros, não igual aqui, né? Mas está querendo subir para poder dar uma freada na economia. E na última reunião, o que aconteceu? Depois de sair a ata, tem aquela entrevista com o Fed, né, que é o governo, o presidente do Banco Central lá, o Jerome Powell, né, que é o presidente do Fed, que é o Banco Central lá, e presidente do FONC, que é o Comitê Monetário, de Política Monetária. Ele deu um discurso, talvez a gente diminua um pouco o ritmo, né, tipo assim, querendo falar o que o mercado quer ouvir. Por quê? Porque o mercado não quer taxa muito alta, porque isso derruba os preços dos ativos, né? E depois, nos dias seguintes, até vieram os outros presidentes, porque lá você tem vários Feds regionais, né? Os outros presidentes de Fed, ele é o presidente dos presidentes, digamos assim, né? Os outros falando, não, já tentando corrigir a fala dele, que foi muito dovish, que eles falam, né? Que foi muito suave em relação à inflação. Falaram, não, nós vamos aumentar o tanto que for preciso por causa da inflação. E só que no dia seguinte veio uma leitura do PIB lá negativo para o último trimestre, né? Então o mercado falou, talvez o Fed possa diminuir. Aí vem essa porrada desse NFP, desse payroll aí, que simplesmente faz 500 mil novos empregos, e a principal coisa que puxa a inflação é o mercado de trabalho apertado. Os wages também subiram, quanto que as pessoas recebem mensalmente subiu, né? Então, isso também pressiona muito a inflação, né? Então, é um pouco isso que a gente viu hoje, uma porrada muito forte, e com isso o mercado já fala, realmente, possivelmente, o Banco Central lá não vai poder parar o juro tão rápido, né? Porque o mercado de trabalho ainda está muito aquecido e a inflação vai demorar a ceder, né? Basicamente isso, né? E isso se transborda para praticamente todos os mercados. O mercado de renda fixa é o principal mercado que existe, né? É o pai de todos os mercados.
E a gente começando aqui já vendo o impacto no dólar, então, né? Tá no gráfico diário, semanal, mas vamos pro diário. Então, hoje o dólar subiu aí 0,5%, o índice dólar. Na segunda eu falei, ó, a gente tá vendo o dólar talvez perdendo uma força, eles tinham esticado muito, né? Mas não quer dizer que acabou a tendência de alta do dólar, não. Pode ser só uma retração, falei isso na segunda, né? E tudo indica que é isso mesmo, que o dólar vai continuar forte porque o Banco Central lá vai ter que continuar puxando os juros, né? Vou até colocar um suportezinho aqui, ó, que foi suporte aqui, já vou colocar uma linha horizontal, acho difícil ele no curto prazo romper isso aqui de novo, tá? Então é isso, tendência de alta. O euro-dólar, então, né, tava tentando segurar aqui perto da média de 20, querendo voltar a se valorizar o euro, e com esse movimento de hoje, deixa eu ligar o ar-condicionado aqui para dar uma circulada no ar. E com esse movimento de hoje, o euro voltou a cair, bom para nós que estamos vendidos no euro, né? Então, todo dia, no final do dia, eu estava acompanhando, apesar de estar viajando, tá? Vale comentar, estava olhando, atualizando a nossa planilha aqui de Trading Journal, que a gente coloca como é que está o resultado do Sniper, vou passar por ela depois. Então tá aí nossa posição do euro andando, nesse momento subiu mais um pouquinho, ficamos praticamente no 0 a 0 aí, ó, ganhando 67. No bruto a gente estaria até perdendo um pouquinho pela nossa entrada, mas estamos ganhando no carrego, né? Porque nós estamos comprando uma moeda que tem um carrego, um juro maior do que a que nós estamos vendendo. Então nós estamos ganhando 67 centavos aí no carrego dessa operação, tá? Vamos deixar rolar, vamos ver o que acontece, como é que o mercado anda amanhã. Próximo ativo, dólar e ien. O dólar se valorizou muito forte frente ao ien hoje. Subiu aí 1,6, né? Parou aqui na média de 20, na nossa mágica média de 20. E agora é interessante, porque ele esticou lá embaixo, ele pode estar só voltando na média de 20 para continuar caindo. Ou seja, o mercado já teria precificado essa alta de juros dos Estados Unidos e não vai impactar tanto no dólar e ien. Veremos, cena para os próximos capítulos, né? O Sniper não pode nem pensar em vender o dólar e ien, porque olha aqui, no semanal, olha que padrãozinho de compra, né? Ficou um bom tempo esticado, voltou na média, apareceu o comprador e ele pode, ó, para o alto e além. Então, o Sniper vai ficar de fora, só bisoiando aí para ver o que acontece, tá? No diário seria um ponto de venda, se amanhã ele perder esse nível horizontal aqui, por exemplo, mas nós não vamos vender por causa que no semanal não tem nada que nos indique uma possibilidade de uma boa venda, tá? Mesmo que ele tivesse abaixo da média 20, mas pelo padrão aqui não indica uma boa venda ainda no semanal, vamos ter que aguardar. Euro-ien é um ativo que a gente estava ganhando um belo dinheiro ao longo dessa semana, e estava até com 2 microlotes, é uma coisa que assim, essa aqui dá um pouco aquilo assim, nossa, eu podia ter fechado, quando ele esticou aqui, chegou a dar mais de $100 essa posição, tá? De lucro, chegou aqui, ó, num nível importante aqui, horizontal, ó, que foi, na verdade ele quase chegou, né, que foi resistência aqui atrás, foi suporte aqui, né, olha lá, resistência aqui, e mais importante, ele foi lá para fora do canal e fez esse padrão aqui, né, nesse dia que foi, que ó, quinta, quarta, na terça-feira daria para ter vendido um microlote, né, dos dois que a gente teve, vendido eu falo fechado, né, um microlote, tá? Mas também não adianta ficar sofrendo, a tendência ainda é de baixa, né? Se a gente for ver, ainda tem todos os fatores fundamentais contra o euro ainda, pode ser só uma retração. Se a gente olhar aqui no semanal já preocupa um pouco, porque ele fez esse padrãozinho aqui de talvez de continuação da tendência de alta, né? Do euro aqui, esticou lá, voltou aqui, será que ele vai voltar a subir? Né? Então, nos preocupa um pouco. Mas vamos deixar rolar. Dá até pra gente pensar em mover o nosso stop aqui, né? Porque a média de 20 desceu bastante. Então um stop aqui, por exemplo, acima desses níveis aqui atrás já faria sentido. Diminuir aqui o nosso risco, né? Pode fazer bastante sentido. Por exemplo, aqui agora nós estamos arriscando $36. Dá pra descer e colocar aqui assim, ó, tá? Aqui assim, porque fica acima aqui, ó. Ficou a mesma coisa, né? Vamos deixar quieto esse stop aí. Se for para cima da média de 20 no diário, aí a gente pensa, tá? Dependendo, a gente pode até
aumentar essa posição aqui, tá? Dependendo de como for o price action aqui, quando ele chegar mais perto dessa média de 20, apesar de estar uma posição já relativamente grande, tá? Próximo ativo aí, dólar australiano. Dólar australiano nós estamos fora, só olhando no semanal, ele querendo, né, resumir uma tendência de baixa, tá? No diário ele foi para cima da média de 20, então não daria venda ainda, né? Vamos continuar só olhando aí o dólar australiano, a gente vê que hoje caiu com esse movimento lá de fortalecimento do dólar, né? Normal, mas ainda não está um price action limpinho, bonito. Poderia falar, não, ele veio daqui, voltou no meio e está querendo cair, mas ele nem tocou aqui embaixo, né? Que seria mais interessante para a gente. Às vezes dá, ele sim, ele tocar. E aqui ele foi muito para cima da média de 20, está meio poluído, tá? Então vamos passar aí, vamos ficar só de fora. Outro ativo que nós estamos carregando e está vindo muito legal é que nós estamos vendido no petróleo, tá? Aqui, ó, nesse caso aí sim, nós estamos com um lucrinho bacana de $115. Petróleo caiu forte aí nos últimos dias. Eu falei, tinha esse suporte aqui muito forte. Se você for ver nosso vídeo lá de segunda, ó, isso aqui sexta, ó, quinta, quarta, terça, segunda. Na segunda eu falei, ó, ele rompeu. Se não for um falso rompimento, ele pode perder esse nível aqui, né? A gente tem que tomar cuidado para não acontecer a mesma coisa do euro, dele voltar e a gente perder esse lucro todo, mas também é complicado, porque a tendência ainda está de baixa, não tocou na parte inferior do canal, que é a nossa regra. No semanal ele ainda, tá vendo, ainda tem muito espaço para falar que esticou. Eu esperaria ele chegar pelo menos aqui para a gente poder realizar. Eu falei isso na segunda, né? Um nível aqui assim, ó, que é perto dessa borda inferior e desse onde foi uma resistência ali atrás, que vira um suporte para o preço. Aí seria um nível para a gente fechar, tá? Por enquanto, o que é bem possível que aconteça? Que tenha uma retração, né? Porque, olha só, já foram 1, 2, 3, 4 dias de queda, hoje ele tentou subir e não conseguiu. Então pode ter uma retração? Sim, é bem possível, tá? Mas vamos deixar rolar, tá? O problema da gente mover o nosso stop é que ele é volátil, ele pode vir aqui, puff, pegar no nosso stop e continuar caindo. Então vamos deixar rolar. Nesse momento tá um lucro bacana de $109, dá vontade de pôr no bolso, né? Mas o que é interessante aí? Apesar da economia dos Estados Unidos estar aquecida, a percepção de que o Banco Central lá vai ter que subir mais os juros, aumenta a percepção de que talvez a gente tenha uma certa recessão. Se tiver uma recessão, é menos petróleo, né? Então, vamos continuar. A tendência está de baixa, tem esse canalzinho, ó, enquanto tivesse nesse canalzinho que a gente desenhou, dá pra gente ir surfando, né? Tá acompanhando o canal, olha só, a média de 20 está praticamente coladinha na borda superior do canal. Hoje eu até estiquei essa linha aqui, mantive o canal no mesmo lugar, só aumentei, né, o tamanho. Se ele tocar aqui embaixo no canal, a gente pode realizar um pouquinho, sim, né? Realizar e talvez pensar em entrar vendido de novo se ele retrair lá. Mas por enquanto vamos carregar, tá? Dá uma olhadinha no carbono aqui, que tem tempo que a gente não olha. Olha só, olha a vol dele. Ele subiu, caiu e voltou tudo. Então tem comprador para isso ativo, é impressionante. No semanal aí voltou para cima da média de 20. No diário, quem sabe, se ele subir e cair, a gente pensa em entrar. Daqui a pouco a gente talvez tenha capital suficiente para isso, né? Aqui foi quando a gente tomou a porrada na outra temporada, né? Quando começou a invasão da Rússia na Ucrânia, isso aqui praticamente derreteu, né? E se ele vier retestar pelo outro lado aqui, vai um nível importantíssimo, tá? Mas nós estamos fora e vamos ficar. O ouro estava tentando se recuperar, ouro e prata, e hoje eles sofreram, né? Meio que obviamente, por quê? Porque o juro lá nos Estados Unidos, né? A percepção de que o juro lá vai subir é eminente. Olha só, hoje subiu 17% a taxa de 10 anos. Estou olhando na Alemanha, desculpa. O juro de 10 anos nos Estados Unidos subiu 5%, voltou lá para casa dos 2,8%. Deixa eu olhar aqui, ó, que eu sempre mostro. Ah lá, ele voltou. Tendência de alta, a tendência de baixa rompeu, não se sabe, mas ele voltou, né? Se a gente for olhar no semanal aqui, ó, ele pode... não, foi só um falso rompimento aqui e vai continuar subindo. Então, depois desse dado de emprego hoje, eu acho que vai ficar mais claro para a galera de que os juros vão ter que ficar mais altos por mais tempo lá, tá? Então, isso é ruim para a Bolsa Americana e também é ruim para outros ativos de risco de um modo geral, tá?
E é ruim para ouro, é ruim para prata, e foi isso que a gente viu, né? Então, se a gente for olhar lá, ó, o ouro no semanal tá abaixo da média de 20, a prata a mesma coisa, na verdade daria pra gente procurar até venda aqui, ó. Só que no ouro não dá, porque ele tá acima da média de 20, né? Tá muito claro, talvez se ele perder isso aqui a gente pode vender, tá? Se ele perder esse nívelzinho aqui, a gente pode pensar em vender ouro. E a prata, que é mais volátil um pouco, se ela perder essa mínima de hoje, também a gente pode pensar em vender ela na segunda-feira, tá? Bitcoin. Bitcoin nós estamos posicionados, estamos comprados. A gente comprou depois desse topinho aqui, ó, porque ele, né, foi lá em cima, voltou aqui na média, fez esse pivôzinho de alta, fechou acima dessa vela aqui, e a gente comprou. Chegamos a estar no lucro, aí ficou vários dias meio de lado, meio caindo, e hoje está subindo aí 2%. Nossa posição aí está perdendo, estamos perdendo $1, estamos com 2,7 dólares no lucro bruto, mas no líquido por causa do carrego, né? Porque a gente tem o swap que a gente paga, aqui ó, a gente está pagando aí, ó, de swap $4, né? Então nós estamos num leve prejuízo aí nessa posição, tá? Mas eu acho que está interessante, essa altinha de hoje aí foi bacana. Acho que a gente pode ver aqui uma trendline de alta aqui, né? Que se respeitada, enquanto ela estiver sendo respeitada, é legal para nós. Se ela for perdida, aí a gente já complica um pouco. Se ele for para baixo dessa média de 20 aqui, a gente pode pensar em fechar essa operação. Próximo ativo, Bolsa dos Estados Unidos. Olha só, essa semana foi nos últimos dias a gente tinha tido um rally, eu até comentei, né? Será que é um bear market rally, né? Que eles falam? É um rally do mercado baixista, que às vezes tem esses rallies, porque fechou julho muito bem. Se a gente for olhar julho, olha aqui o tamanho da velhinha. Subiu 9% em julho, foi lá para perto da média de 20 no mensal, né? No semanal ele também voltou, olha só, mas no semanal também tá aquela voltinha lá que eu falei, que pode tá um ponto de entrada lindo de venda aqui no semanal, né? No diário não dá pra gente vender ainda, que ele ainda tá muito acima da média de 20, tá fora da estratégia do sniper, infelizmente. A estratégia do sniper a gente tem que esperar agora, já que ele chegou aí lá em cima, a gente invariavelmente tem que esperar voltar na parte inferior, subir de novo pra média pra gente vender, tá? Quando se ele tiver subido só até aqui assim, mais ou menos perto da média de 20 do centro do canal, a gente já poderia vender. Mas como ele foi para a borda superior, isso mostra um certo ímpeto altista, então a gente não pode vender não, tá? Agora a gente tem que ver um ímpeto baixista aqui na parte inferior do canal, porque a gente segue tendência, né? É uma estratégia de seguir tendência. E não tem tendência de baixa. Para falar, talvez tenha tendência de baixa, ele tem que perder esse fundo aqui, né? E perder esse fundo aqui, a gente espera, já que vai ter perdido, vai ficar longe da média, um risco-recompensa ruim, a gente espera ele vir aqui embaixo, subir perto da média para a gente vender, certo? Mas é isso, assim, esse semanal aqui está muito, fechou assim, com isso aqui é um sinal de reversão muito forte. Se ele perder essa mínima aqui na semana que vem, ele pode cair aqui, na própria semana ele já cai isso tudo aqui, tá? Não estou falando que é o que vai acontecer, mas é um padrão bem comum. Ele, depois que ele perder essa mínima aqui, ele ganhar alguma força, talvez vir até aqui, né? Pegar os stops de quem colocou abaixo da mínima da semana anterior, alguma coisa desse tipo. E aqui tá vendo o nível, olha aqui como é que esse nível aqui é bem forte, né? Aqui foi suporte, e aqui ó, um nível de várias vezes fechamento aí, aqui assim, ó, né? Esse aqui é um nível, vou colocar esse nívelzinho horizontal aqui, ó, que é um nível importante, tá? Bolsa da Alemanha, vamos ver a Bolsa da Alemanha, no semanal um padrão parecido, ela querendo dar venda, né? No diário também ainda não dá pra gente vender, mesma história, tá? Não vou perder muito papo falando que é parecido, ele não chegou a tocar lá em cima, mas também estava fazendo um padrãozinho altista, né? Que essa vela bonita, voltou aqui, esticou, ele pode vir aqui, continuar subindo, vamos ver. Tem esse vento contra aí, que foi essa taxa de desemprego vir muito baixa nos Estados Unidos, mas o mercado pode querer subir, né? Então vamos respeitar e seguir a estratégia.
Próximo ativo, Bolsa Brasileira. Esse também tá imbatível, né? Digamos assim. Eu brinquei como que tava muito... Brinquei não, né? Eu falei imbatível, que é que eu tô brincando. Mas eu falei como que eu achava que tava muito barato, não queria vender Bolsa Brasileira e ela reagiu essa semana aí também, né? Digamos assim. Na semana a Bolsa Brasileira subiu 2,8%, semana passada subiu 4%. E também tá parecido, ó, veio de baixo, chegou aqui, vamos ver, parecido com as bolsas dos Estados Unidos, né? Veio de baixo aqui, vamos ver se foi só um rallyzinho de mercado baixista ou se a gente está vendo um novo rally altista. A Bolsa Brasileira está fechando lá na bordinha, né, superior. Talvez poderia até dar uma compra aqui se ela voltar na média de 20 e der um sinal de querer subir de novo, tá? Vamos acompanhar. Só chamar a atenção aqui, mostrar uma coisa que me chamou muita atenção essa semana foi que o índice de small caps brasileiro teve um dia, ontem, se não me engano, ele subiu 5%. 5% em um dia. Pá, porrada das small, né? Mas a gente não negocia ele no Sniper, só queria comentar aí que é uma coisa que eu acompanho. Por fim, o último ativo aqui que a gente negocia é o dólar real, né? O dólar, por incrível que pareça, hoje perdeu força contra o real. Então, real se valorizou aí. Foi um price action interessante, ele bem típico do Sniper, ó, veio aqui embaixo, deixa eu melhorar essa linha aqui. Tocou aqui na parte inferior, voltou ali, deu aquela velhinha de decisão, igual eu falei, ó, parecida lá no semanal da Bolsa Americana, na média de 20, quando ele perdeu, ó, foi embora, tá vendo? Perdeu, foi. E parou aonde parou no suporte que a gente tinha desenhado lá atrás, né? Muito legal. Eu não me canso de me surpreender como que essas coisas de suporte, esse tipo de coisa funciona como um nível de que o preço vai até ele, né? Nível de tomada de decisão. Chegou ali, opa, aqui tem um equilíbrio. Por que é isso? Tem vídeo nosso falando sobre isso. São níveis psicológicos que você tem ali muita liquidez, né? Então, níveis intermediários, tipo aqui, você não tem tanta liquidez. Então, esses níveis aqui funcionam como imãs, porque aqui tem um monte de oferta de compra e um monte de oferta de venda, né? Então, o preço vem buscar essa liquidez aqui, né? De certa forma, é isso que acontece. Vamos ver. Então, no diário está meio baixista o dólar, né? Só que está muito volátil, impressionante. E no semanal, a gente vê que está altista. Olha que interessante. No semanal, é o padrão contrário. Ele foi, tocou lá em cima, voltou na média de 20, parou no suporte aqui. Será que vai querer continuar subindo? Então, totalmente falta de confluência aí. Vamos ter que esperar para ver o que vai ser aí do dólar real. Dificílimo de tomar uma decisão, né? Pode ser que ele continue aí um bom tempo. Olha só, se a gente for para pensar, apesar de uma volatilidade gigantesca, tem um bom tempo que ele está mais ou menos nesse nível aqui, né? Vamos pegar aqui, ó, esse nível aqui. Aqui. É uma volatilidade muito grande, mas é fato, entre os 5 e os 5,80, né? Aqui, de certa forma, foram 2 falsos rompimentos para baixo dos 5 aqui, né? Enfim, sem nada claro para a gente fazer no dólar, vamos continuar acompanhando aqui no dólar real, no caso, né? Por fim, geralmente eu gosto de mostrar a taxa de juros americana, eu já falei ela como é que é de 10 anos subiu, né? Vamos dar uma olhadinha aqui na de 2 anos. Subiu mais forte ainda lá, já tá... Essa já subiu quantos por cento hoje? Subiu 15% hoje, foi lá para os 3,3%, né? Então o mercado precifica que ele vai chegar, o que de hoje até daqui a 2 anos, né? Então até agosto de 2024, a taxa de juro acumulada anualizada vai estar 3,3%. Se hoje está bem abaixo disso, está 2,5%, se não me engano, significa que para dar 3,3% anualizada acumulada, nesse meio do caminho, daqui até os 2 anos, em algum momento ela vai ter que estar acima acima desses 3,3%, né? Por exemplo, vamos ver aqui um ano que o mercado está precificando. 3,2%, né? Então aqui talvez já teria baixado. Então talvez que um mais curto ainda, um vértice de 6 meses, esteja mais alto, né? Acima do 3,2%.
No próximo vídeo eu posso trazer, acho que aqui no TradingView a gente não tem... deixa eu ver, tem 0,6 month. Tem, olha lá, 6 meses, vamos ver. 6 meses já chega no 3, tá vendo? Vamos ver aqui, 3 meses. 2,4. Então é isso. A expectativa é que não tem, não aguenta 6. Então é isso. Só tem 3, 6. Deixa eu ver. US 3 mounts. Enfim, já está suficiente para o nosso ponto aqui, né? É isso. A curva, vamos ver os 10 anos da Alemanha, também chegou a ceder e hoje já voltou um pouquinho, tá certo? Vamos lá para o Trading Journal, né? Eu já preenchi aqui, tá? Com o dia de hoje, deixa eu ver se tá igual, porque o Bitcoin tá aberto, ainda pode ter movido 2276.61, mesma coisa ainda, né? Então essa aí é a nossa, como é que tá agora? Isso dá um retorno anualizado de 52% até o momento, eu acho um retorno bacana. É um retorno até alto demais, e um Sharpe também muito bom. Então a minha expectativa é que essa estratégia piore, tá? Porque tá muito bom, tá um retorno muito bom. Mas vamos ver o que acontece aí nos próximos dias. Outra coisa, tem muita gente me mandando a solicitação para editar essa planilha. Se você quiser editar essa planilha, o que você tem que fazer? O link dela está aqui embaixo na descrição, já falei isso. E se você quiser editar essa planilha, você tem que ir no arquivo, fazer uma cópia, tá? Ou se tiver em inglês igual o meu, file, make a copy. Você tem que não dá para deixar aberto para edição, porque iam avacalhar a planilha, mas tem um link que você consegue abrir como visualizador, faz uma cópia para o seu Drive, né? E faz as modificações que você quiser, tá certo? Acho que é isso. Outro ponto é que sobrou mais um dinheirinho esse mês, eu devo fazer mais um depósito, tá? Então vai aparecer mais um depósito aqui e é isso aí. Vamos que vamos. Espero que você tenha gostado desse. Se você estava com saudade, eu estava com saudade de gravar. Deixa um comentário aí falando se você estava com saudade, se você chegou até o final. Vou sortear um prêmio. Vem na minha cabeça aqui. Se mais de 5 pessoas comentarem esse vídeo, eu vou sortear um prêmio entre as pessoas que comentaram esse vídeo. Certo? Um forte abraço e até o próximo vídeo.